trouxe uma convidada muito especial, que é minha irmã, que ela vai se apresentar agora para vocês. Eu sou Cristiane Prado, ela foi a irmã dela, acompanhei um pouco a trajetória dela até ela, né, alcançar a tão sonhada vaga como servidora pública, que sempre foi o sonho dela. Sou psicóloga clínica, já atuo há alguns anos nessa área. Então, gente, eu vou falar primeiro um pouquinho do meu início da vida de concurseira e vou trazer alguns questionamentos do Cristiano. Então é o seguinte, Cris, no início foi muito difícil. Primeiro, para decidir, né, ser concurseira, porque, como todo mundo sabe, a trajetória de concurso público não é uma trajetória simples. Então, você, quando sai da faculdade, no meu caso de Direito, né, faculdade de Direito, sai da faculdade de Direito, existem várias opções, mas geralmente a gente tem a opção da advocacia ou do concurso público para diversos cargos. E no concurso público, nós temos os diversos cargos que a gente tem que seguir, ou seja, de servidor, ou seja, da carreira fim. No caso, o que a gente faz? Primeiro a gente segue a carreira fim, ou primeiro a gente segue a carreira meio? A gente faz, ou então faz o concurso escada, como a gente fala, o concurso de servidor. Então tudo isso, até a gente descobrir essa parte, existe muita confusão. E gera também muita ansiedade. No meu caso, depois de muito pensar e tentar a advocacia, embora eu sempre soubesse que eu queria ser servidora pública, eu entendi que o meu lugar era no serviço público. Que talvez a gente consiga conversar sobre isso mais tarde. Mas aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu decidi realmente estar para concurso público, conhecendo as dificuldades, porque eu já tinha feito concurso franco atirador, ou seja, na loucura, foi o quê? Procurar uma ajuda psicológica, trabalhar minha saúde mental. Para quê, Juliana? Por que você precisava de um psicólogo? Porque não é fácil. Às vezes você está desempregada, você tem família, que era o meu caso, eu já tinha um filho pequeno, eu tinha família. Eu decidi sair do emprego que eu tinha para poder me dedicar 100% aos concursos públicos. E nisso eu precisava dessa ajuda para manter a constância e não voltar atrás e não no início, no que se diz assim, perder tempo. E aí, o que é que mais pega na cabeça do concurseiro? É a ansiedade. A ansiedade da aprovação, a ansiedade das reprovações. Cris, como é que você indicaria uma pessoa que procurasse você, estando para concurso, a lidar com esse início, né? A ansiedade, a pressa, porque as pessoas têm pressa, as pessoas querem para ontem estudar para concurso. Então, principalmente a psicologia, ela não trata o todo, ela trata a parte, né? Então a gente trata muito o sujeito. Então por que é importante a busca da psicoterapia? Porque a gente escuta muito, né? Faça isso, faça aquilo, existem muitas orientações, informações. Então assim, hoje a gente é bombardeado de informações de autoajuda, do que fazer, de como fazer, para onde ir. A psicoterapia, ela vai trabalhar você como indivíduo, ele vai trabalhar a sua individualidade. Então ela vai trabalhar qual é a sua ansiedade, o que é que lhe coloca nesse movimento, quais são as suas dificuldades. Existem coisas que a gente orienta de forma genérica, né, que digamos assim, que ajuda a grande maioria das pessoas. Existe, mas pode ser que não exista a você. E aí é o que a gente sempre fala. Quando a gente trabalha no todo, a gente gera uma expectativa de que aquilo ali vai funcionar. E quando não funciona, isso gera uma grande frustração. E o concurseiro, ele já vive uma eterna busca de trabalhar suas próprias frustrações. Então, iniciar um processo como esse, que é um processo onde você precisa estar muito, como é que eu posso dizer, muito atento, né, ao que você está buscando, as suas expectativas. Você precisa, no primeiro momento, exatamente ajustar isso, né? Entender o que é que lhe move, o porquê que você está ali, quais são as suas estratégias, o que é que funciona com você, para você fazer as coisas caminharem. Então, a psicoterapia, ela vai trabalhar a sua individualidade, ela vai trabalhar como é que para você como é que vai ser a sua jornada, né? Então, Juliana iniciou, eu acompanhei, né? Na época eu já era formada, não trabalhava com psicologia clínica, mas já era formada. E assim, eu via ela muito se batendo nisso. Por que ela se perdeu muito? Exatamente porque ela estava ali tentando seguir a autoajuda, seguir o que todo mundo fazia. Quando ela buscou a psicoterapia, que eu falava para ela, né? Busque, trabalhe suas questões. Porque assim, a gente não é um sujeito, a gente não é um talhem branco quando a gente começa, né? A gente já tem as nossas questões, os nossos gatilhos, as coisas que trazem os nossos medos, que gatilham as nossas ansiedades. Então, quando você começa uma jornada como essa, que é uma jornada de muita frustração, muito mais frustração, inclusive, do que vitórias, né?
muito mais derrotas do que vitórias, você precisa estar muito engajado com você, tem que estar muito alinhado com você, porque isso lhe recruta emocionalmente o tempo inteiro. Você precisa acordar todos os dias com uma perspectiva de estudo sem expectativa, né? Que é de retorno. Você não sabe quando vai acontecer. Porque você está trabalhando, em 30 dias vai cair um salário na sua conta. Né? Quando você estuda, você está estudando todos os dias, um mês, 2 meses, 1 ano, e nada cai na sua conta, pelo contrário. Né? Você está gastando. Você gasta com mentoria, você gasta com livro, você gasta com estudo, você gasta com viagem, fora com curso, né? Então, se mesmo você tendo uma rede de apoio, eu tenho um pai, eu tenho um marido, eu tenho uma pessoa que me ajuda, me banca, mas o desconforto da vida adulta lhe bate na porta e você fica ali numa eterna sensação de que as coisas não estão caminhando. Você está formada, e agora eu sou o quê? Não sou nada. Direito tem muito isso. Inclusive tem um post que Juliana colocou, que eu gostei muito, inclusive falei com ela, que é a coisa de você nadar de calça jeans. É exatamente essa sensação, né? Você está nadando, mas você não consegue sentir que você está saindo do lugar. Então é uma sensação muito ruim. Então, você está muito bem alinhado com você, então o processo de psicoterapia é, na minha percepção, para quem está nessa caminhada, nessa jornada, mas eu não tenho problema. Mas acredite, você conhecer seus gatilhos, todos nós temos uma bagagem, todos nós temos questões, todos nós temos sensações que nos pegam em algum momento. E por mais que você seja uma pessoa que se compreende em alguma medida, a gente geralmente se compreende numa superficialidade. E a terapia ela nos ajuda a aprofundar isso, a compreender de forma muito mais profunda mesmo, né? Esse entendimento sobre quem você é. Sobre tátil, né? Você consegue visualizar, a verdade é essa, sentir mesmo. Coisas que você às vezes às vezes até o outro percebia, mas você não percebe isso. E eu acho muito interessante esse gancho que você tomou, porque assim, a primeira coisa que as pessoas às vezes não se preocupam é escolher o que ela vai fazer, que eu falei no início, e que a terapia ajuda muito isso, a você entender, porque às vezes eu falo, eu quero ser juíza. Ou então, saiu o concurso do CNU e tem uma vaga para área jurídica, vou fazer, porque saiu o concurso. Mas não necessariamente você sabe se você quer aquilo para sua vida, se você vai seguir aquela carreira, se você se identifica com aquilo, e nisso você se perde, e se desestimula. Então, o ideal é que você siga sempre uma linha. Então, uma das coisas, quando eu fui fazer a terapia, eu queria ser juíza de trabalho. Quero ser juíza de trabalho. Aí, nisso, a terapia foi me ajudando a ver se era isso mesmo que eu queria. E no caminho, eu percebi que eu não queria algumas responsabilidades da magistratura, que era estar lá fazendo audiência, tomar decisão pela vida do outro. O que eu queria, na verdade, era ser servidora. Eu queria ser aquela pessoa que auxilia, que fica por trás das câmeras, que dá aquele suporte para que a juíza e o promotor, no caso, hoje eu estou no Ministério Público, ele toma essa decisão que, sinceramente, é tão importante quanto. Porque sem um servidor, o juiz e o promotor não conseguem fazer o trabalho deles básico. Enquanto eles estão lá nas audiências, a gente está elaborando a minuta dos pareceres, a minuta das sentenças, para que eles possam ter um trabalho mais fácil e decidam depois. Então, as pessoas às vezes pensam, a carreira meio é só uma escada. Tranquilo, não tem problema, você pode pensar dessa forma. Mas às vezes não tem nada. Qual o problema de você ser servidor e não ser um membro, um juiz, um promotor, um procurador? Não existe problema nenhum em relação a isso. E aí, nesse gancho, vem a terapia para saber exatamente o que você quer e não o que a sociedade, que a família espera de você. Isso. Não é, Cris? Porque isso é muito. Até você descobrir se uma coisa sua, também, né? Uma coisa do seu pai, por exemplo. Às vezes tem a coisa da família, né? Do que você. A coisa do orgulho familiar, né? De você sentir que você tem um lugar ali social de privilégio, né? Sim. A coisa da família e tal. E tem o seu ego, que às vezes é muito mais pelo seu ego do que pelo seu desejo, pelo seu lugar de desejo. Então, assim, a terapia ela vai te ajudar a se conectar muito mais com o que está por dentro de você, né? A gente fica muito fora, quando a gente toma uma decisão, a gente toma muito, o que fulano vai achar, o que cicrano vai achar, eu preciso perguntar a alguém. Quando a gente tem um processo de autoconhecimento muito bem consolidado, a gente não sente, isso é muito real, tá? Quem faz terapia sabe o que eu estou falando. Muito real. Não tem a necessidade de pedir ajuda. Nesse sentido de escolha, né? Você até pede orientação, você faz uma troca, mas você sabe internamente que a decisão é sua. Até porque você, sendo adulto, você é responsável. Quando você delega, você está dando ao outro a responsabilidade de algo que é você que vai viver. Perfeito. Não é ninguém que vai viver por você. Quem vai viver no final das contas é você. E é uma jornada muito intensa, né? E de muita abdicação.
Então, como que você vai colocar na mão de alguém ou na mão de algo que você nem sabe concretamente se é exatamente o que você quer? E depois, no final, quando você estiver vivendo aquele sonho, quantas pessoas a gente escuta, né? Ah, a pessoa passou no concurso X, Y, Z, está ganhando maravilhas, mas está extremamente infeliz, está deprimido, né? Está vivendo uma vida assim, que está ali porque precisa estar ali, porque já passou por tantas coisas, já viveu tantos desafios que não quer abrir mão. Muito por isso, porque quando escolheu, não escolheu alinhado com ele, com as questões dele. Então, se você está buscando, né, eu posso dar aqui 1 milhão de dicas para vocês, e 1 milhão de questões para vocês fazerem, meditação, a higiene do sono, a importância de cada etapa desses processos. Eu posso aqui passar um dia inteiro conversando sobre ferramentas, mas assim, o mais importante é você encontrar as suas ferramentas, é você olhar para você, é você se conectar com o seu lugar de desejo. É você entender quais são os seus gatilhos, o que é que te leva, né, a fazer uma escolha como essa. Muita gente quer ser servidor pela estabilidade, só pensa nisso, a estabilidade, o financeiro, mas você vai viver essa profissão, né? Vai ser seu dia a dia. Você vai acordar de manhã e você vai passar uma boa parte do seu dia nesse ambiente, nesse contexto. Então, não é só sobre estabilidade, não é só sobre financeiro, é sobre a sua carreira, é sobre a sua vida. É sobre anos da sua vida dedicada àquela área, àquela profissão. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você pausa a sua vida, né, para estudar para um concurso. Porque você está ali buscando algo que te dê a estabilidade, que te dê o financeiro, mas você também está buscando algo que vai ser a sua rotina diária, vai ser o seu dia a dia. Exatamente. Então, isso tem que estar alinhado com as suas questões. E aí, passado essa fase da escolha, né, do que caminho se você vai realmente enfrentar a maratona dos concursos ou não, e depois a carreira que você quer seguir. Vem as expectativas e a realidade. Qual a expectativa que você tem? Ah, eu vou estudar 12 horas por dia, porque eu quero passar em 3 meses, porque fulaninho do Instagram fez exatamente isso, eu vou seguir a rotina dele. Ah, porque fulaninho tem uma fórmula mágica que ele consegue estudar 2 horas por dia e ele passa. Existe a expectativa versus realidade. Então, muita gente acaba perdendo muito tempo nessa de ficar tentando buscar a fórmula alheia, que o Cristiane comentou sobre isso, inclusive, no início. Então, é importante que você faça testes. Uma das coisas que mais funcionou para mim, e que foi uma coisa que a minha terapeuta de TCC, na época, ela me, que inclusive é uma pessoa que eu amo, Ilana, que foi recomendada por Cris, me disse, comece devagar. Se você trabalha, porque a gente está falando de quem largou tudo para trabalhar, mas você pode... se você não tem essa possibilidade, por exemplo, tem gente que não tem condição de largar o emprego para estudar. É possível? Claro que é. Ah, eu tenho família, Juliana, eu tenho um filho pequeno, eu tenho não sei quantas horas de trabalho. Se você quiser, se você deseja, e na verdade isso é um móvel, isso é um motivador, isso faz com que você até se motive melhor, porque você está pensando no que é melhor, não só para você, mas para toda a sua família. Então é possível. Então você vai começar pequeno. Como? Primeiro você tem que ter um cronograma de estudos que seja crível, que seja factual, que você consiga executar. E você tem que começar aos pouquinhos. Vou começar com meia hora. E fazendo com que o seu organismo se acostume aos poucos. E aí eu quero que vocês falem mais sobre isso. Essa questão dessa expectativa versus realidade de você começar estudando. Eu vou botar pouco, viu? Vou falar 8 horas por dia. 6 horas por dia. Bota aí. Eu sempre... Uma das coisas, né, assim, eu já acompanhei e acompanho algumas pessoas, não só em concurso, mas nessa parte de que o estudo, né, ou aquele estudo é o seu foco. E aí tem várias coisas, né, eu já acompanhei médicos de revalida, já acompanhei médicos em processo de residência. Porque quando a gente fala concurso, a gente fala em qualquer processo seletivo. Isso vale para tudo, né. Pessoas que estão fazendo concurso para diversas áreas, Enem, já acompanhei pessoas em processo pré-vestibular para áreas muito mais concorridas. Então, isso vale para todas as pessoas que estão buscando, né, estão estudando para alcançar algo e que tenha, lógico, um nível de demanda, né, um nível de exigência, ali, de desafio a ser transposto. Eu sempre falo para que você coloque aquilo ali num lugar que não seja a razão da sua vida. E as pessoas dizem, mas Cris, é a razão da minha vida. Mas você precisa ajustar isso, porque se você coloca algo que é a longo prazo, como a razão da sua vida, você para tudo e isso passa a ser o centro da sua vida. Então o primeiro ponto é você ajustar essas expectativas, isso a Juliana falou. Você precisa pausar, mas você não precisa paralisar a sua vida.
você vai deixar de fazer algumas coisas, você vai abrir mão de algumas coisas. Mas sua vida precisa caminhar. Você precisa entender que a sua vida ela existe para além do estudo. Tem a vida social, a gente se isola, deixa de... Eu, inclusive, já li livros, a pessoa disse que não ia nem por causa, se fosse por causa do meu irmão, e olha lá, é complicado, isso é perigoso, não é todo mundo que tem esse psicológico para isso. Aí tem isolamento social, a falta de exercício físico, sim, e alimentação desbalanceada. Porque você acaba compensando, né? O nosso corpo, ele precisa de muitas coisas para estar bem, para você estar ajustado, para você não entrar no burnout, por exemplo. Né? E não tem prazo, né, Cris? Não tem prazo. Exatamente, numa coisa que você não sabe se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Você entra num processo como esse, você não tem uma data. Não é uma coisa que você está fazendo, assim, um processo seletivo, por exemplo, que daqui a 2 meses você vai receber o retorno do RH. É uma coisa que não depende só de você, né? Depende de concorrência, depende de uma infinidade de variáveis que não estão no seu controle. Você pode estudar lá 8, 12, 18 horas a estudar, né? Mas no final das contas, a hora da prova é o checkmate da coisa, né? É o que vai definir, é o definidor. E aí você vai lá, consegue uma nota, quase passa, fica numa boa colocação, não é chamado, né? Então, assim, tem muitas variáveis. Então, você precisa ajustar suas expectativas e colocar esse concurso no lugar que ele não seja a única coisa que você tem. Ah, não, eu preciso passar, eu tenho que passar. É uma necessidade, é algo importante, mas não precisa estar no centro da sua vida. Porque o centro da sua vida precisa ser você, sim. O centro da sua vida precisa ser a sua saúde, o centro da sua vida precisa ser o seu bem-estar. As outras coisas, elas entram para ajudar, para agregar. Então, o primeiro ponto é: a sua jornada é sua jornada. Não se compare com ninguém. Fulano conseguiu um ano. Você não sabe a vida de fulano, você não sabe o que fulano fez, você não sabe o que funcionou com fulano. Olhar para a grama do vizinho e dizer que ela está verde não significa que você entende o que aconteceu ali. Sim. Para ver que aquela grama foi o que ele passou, qual foi a trajetória, foram as privações que ele teve que fazer. E se de fato ela está verde, pode ser apenas uma grama de plástico, né, que você está vendo verde. Então, assim, você não sabe, né? O que a gente olha, né? A vida de Instagram, a vida de rede social, é apenas algo que a pessoa está disposta a compartilhar. Ninguém sabe o que está nos bastidores na vida de ninguém. Ninguém sabe o que é que passou. Às vezes uma pessoa dessa passou por um processo depressivo, usou medicação, teve que fazer uma série de abdicações que pode ser que para você isso não seja possível. Então, o primeiro ponto é: encontre outros sentidos para além do concurso. O concurso, ele precisa ser um ponto importante, ele precisa ser um lugar onde você coloca, mas é ajustar isso. Ele não tem que estar no primeiro, ele tem que estar ali, ó, terceiro, quarto lugar da sua vida. O primeiro lugar é você. Ele é um meio para o fim, não é um fim para o meio. Exatamente. Ele é um caminho, ele é uma jornada. E como todo caminho tem que ser aproveitado, inclusive dá para fazer isso. Parece, é difícil, é muito difícil. Sim. Mas dá para fazer isso, se você conseguir trabalhar no aprendizado. E aí é um ponto que eu quero muito, que para mim é um ponto mais importante de todos, foi o que mais, inclusive, me travou por alguns anos, que é lidar com a reprovação. É porque isso, assim, acho que a reprovação é muito da expectativa, do hábito. Quanto mais você abdica, pode ver, tudo na sua vida é assim, quanto mais você dá, mais você espera. Quanto mais você oferece, mais você quer o retorno. Então, quando você oferece demais, quando você abre demais mão de tudo, eu estou abrindo mão de tudo, não estou saindo, isso não é sustentável. E se você pensar num concurso, se você pensar num concurso, você precisa pensar numa realidade que seja sustentável para você. Você consegue parar sua vida para estudar 12 horas por dia? O que você conhece de você, o que você compreende sobre você, é algo sustentável a longo prazo? Porque concurso ele não pode ser visto como algo de curto e médio prazo. Ele precisa ser visto como algo a longo prazo. É um projeto de vida. É um projeto. Concurso público é um projeto de vida. Você consegue ficar sem uma remuneração por anos, né? Por exemplo, Juliana, ela não conseguiu ficar sem trabalhar. Ela deu aula de inglês, vendia bolo, vendia brownie. Teve um período que ela trabalhou como cargo comissionado. Foi, exatamente. E ela nunca deixou de estudar, né? Eu tenho um exemplo assim da minha prática clínica de uma paciente minha, que ela, durante 3 anos, ela estudou para o Revalida. Ela fez faculdade de medicina em Buenos Aires e ela estudou durante 3 anos no Revalida. Ela trabalhava lá como médica, mas ela não conseguia passar e ela sempre tinha sido uma das melhores alunas. Ela estudava, se dedicava. Quando ela estava perto de fazer as provas, ela
vivia em função do concurso, né, do Revalida, das provas, e parava de trabalhar, né, ficava ali aqueles 3 meses, 4 meses antes das provas, só estudando e não passava. E aí foi quando ela entrou, né, num processo assim sem conseguir compreender por que outras pessoas passavam com menos dedicação. Muito isso, é muito comum na OAB, na nossa área de direito. Tem gente que é uma excelente aluna, eu tenho pessoas pessoais para mim, e pode fazer a prova da OAB, ou trava e não consegue lugar. E agora a gente tem, inclusive, para piorar, para quem quer fazer magistratura, o ENAM, que é uma outra fase, que você precisa passar por ele primeiro, que é essa coisa do Revalida, que é a coisa da residência médica. Nós temos tantos concursos, gente. Concurso a gente fala que concurso, mas assim, é um mundo. O Brasil Desculpa, Cris. Não, e aí ela decidiu procurar psicoterapia e começou comigo no início do ano. E aí a gente começou a trabalhar exatamente as questões das expectativas. E é uma coisa que eu dizia muito para ela: a sua vida não depende do Revalida. Você já é médica, você já atua, você já trabalha, você já tem uma vida acontecendo. A medicina no Brasil, exercer a medicina no Brasil é um sonho, algo que você é um projeto, mas ele não é a sua razão de viver. E isso foi acomodando dentro dela e colocando aquele lugar num lugar dentro dela que não era minha vida depende disso, era se eu passar vai ser massa. Nossa. Mas enquanto eu não passar, minha vida está acontecendo, eu estou vivendo, minha vida não parou, né? E você entender isso encaixa, sabe? Porque você passa a colocar o concurso no lugar certo, não no lugar da razão da sua vida, o sentido da minha vida é aquilo ali. Mas ele é parte de um sonho, de um projeto. É como a Juliana falou, ele é um fim para alcançar meios, para você ter uma vida melhor, para você, no caso dela, para ser a Brasil, para exercer a profissão dentro do país dela. E aí a gente trabalhou isso e outras questões, né? Porque logicamente quando a gente entra em terapia, a gente abre uma caixa, mas a gente começa a abrir um baú inteiro. Sim. Aí vem os gatilhos, os medos, as cobranças internas, enfim. E aí quando foi geralmente o concurso é entre junho e julho, ela fez a prova e passou de cara, tanto na prova, destravou, você destravou, você não, né? A terapia é um processo de psicoterapia. Aí ela ter se aberto, ter se permitido, ela passou de cara, passou na primeira etapa, a segunda etapa que é infinitamente mais difícil, que é uma etapa totalmente oral, né? Que eles fazem casos reais, né? Tem pacientes, né? Que são atores e aí eles fazem diagnósticos e eles têm que fazer perguntas e eles têm 10 minutos para fazer diagnósticos e aí tudo que eles falam conta com um ponto. Então não é uma coisa só, é bem difícil e tipo assim, é oral. Prova oral da magistratura. É bem complicado. E você está sendo avaliado, você sabe que você está sendo avaliado, isso gera muita tensão. Sim, e em 3 anos ela nunca tinha conseguido passar para essa prova. Dá uma pena, né? Então, quando ela passou e ela me mandou áudio assim, gritando de felicidade, porque de fato ela falou, era exatamente o que estava faltando na minha vida. Mas eu sempre falo isso para todo mundo que começa. Número 1, decidiu estar para concurso, vá para terapia. Sim. E aí nisso que a gente vai, inclusive depois vocês deixem aqui nos comentários o que vocês querem mais desse assunto, que a gente pode fazer uma live, se for o caso, outros vídeos, ou eu falando mais da minha trajetória, Cris falando mais sobre o concurso, algum ponto específico, porque a gente só falou de uma gota d'água no oceano de toda essa questão. De areia. Inclusive nem tudo que eu vi aqui a gente vai conseguir ver. Mas eu só quero, fechar e eu quero justamente o que você diria para uma pessoa que está começando a estudar para concurso hoje? Então, o que a gente já falou, que é ajustar expectativas, um segundo ponto, né, obviamente, né, que eu vou reforçar, sendo bem redundante. Sim, mas tem que ser. Procurar a terapia, procurar a psicoterapia, procurar o seu processo, se encontrar nessa jornada intensa. Buscar estar bem com você, praticar atividade física, não se abandonar dentro do processo. Eu vou puxar só um pouco de sardinha. Eu acho assim, para quem tem dificuldade, inclusive, de buscar um cronograma, buscar ajuda. Eu acho que a mentoria, às vezes, é um custo que não é tão alto como vocês podem imaginar, mas ajuda vocês a cortar caminhos, porque são pessoas, não sou eu, mas são pessoas que já passaram por todo esse processo de viver, se vocês tiverem noção de quantos livros eu li, tanto de psicologia, quanto de estudo para concurso, quantos métodos eu já experimentei até achar o meu, você não tem noção, para conseguir ajudar outras pessoas a isso. Então, se você precisar de ajuda, e que não seja da mentora, que seja de uma pessoa que você conhece que já tenha passado por concurso, que lhe ajude a não passar por todas as frustrações que a gente passa. É que nem o pai e a mãe, né? Você fala, não faça isso, e se você fizer isso, vai acontecer isso aqui, a gente tem outro e faz, aí toma na cara. É uma forma de aprender. É pela dor, tá? Mas isso que ela falou é importante, assim, você procurar se cercar de pessoas que de fato vão
te dar um conhecimento e uma condição e uma informação que você às vezes vai demorar anos para conquistar, né? Porque é isso, é muito livro, é muitos estudos, é muitas informações. Selecionar material, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas aí vocês colocam nos comentários. E procurar práticas que você mantenha, né, a sua mente sã, né? E tem várias, tem meditação, yoga, técnicas de respiração, atividade física é importante, principalmente alguma atividade física que você goste de fazer. Faça musculação. Musculação é bom para quem gosta de musculação, massa, mas a maioria das pessoas elas fazem musculação por uma necessidade. Então assim, pratique dança, pratique esporte, esporte, corrida, isso, que te dê prazer. Esconde com seus filhos, mas pratique algo que te dê prazer, faça algo da sua rotina para além dos estudos, né? Sigam cronogramas ajustados à sua realidade, né? Não crie cronogramas que sejam absurdamente impossíveis, porque isso gera uma coisa que a gente chama que é extremamente danosa para o processo de motivação, que é a frustração. Então, quanto mais você se cobra de você e menos você alcança os seus objetivos, mais frustrado você fica. Então, ajuste o seu estudo para dentro de uma perspectiva. Cris, eu só consigo estudar 2 horas por dia. Meu amor, se você estudar 2 horas por dia com qualidade, você já com foco, com atenção, você está estudando mais do que está estudando 8, com a cabeça em outro lugar. Na Netflix com a cabeça, num amigo que chamou para tomar uma cerveja e você não foi, você tinha que estudar, mas você ficou com a cabeça lá, vai tomar sua cervejinha. 2 horas de estudo com foco é muito melhor do que 8 horas de estudo sem foco. Então, assim, não adianta, eu falo isso muito para os meus pacientes que estão nesse processo, assim, o que adianta você estudar e ler e reler a mesma página 10 vezes? Ou seja, você não está produzindo, você está perdendo tempo, se frustrando, cansando sua mente. No outro dia você já vai acordar assim, com aquela sensação de que, meu Deus, será que eu vou conseguir aprender? Isso já dificulta porque você entra numa dor que não é a dor real, é a dor suja do processo, né? É aquela dor que você não está nem vivenciando, você já está criando ela dentro de você, são seus pensamentos, suas crenças limitantes, a sua autossabotagem. Então, assim, se eu estou percebendo que eu não estou assimilando aquele conteúdo, pare. Sua mente não está mais assimilando, respeite o seu corpo, se perceba, né? Se conheça a ponto de perceber que hoje, o dia de hoje não é um dia que eu vou produzir. Eu vou descansar, eu vou assistir uma série, eu vou dar uma caminhada, eu vou fazer uma atividade física, depois você tenta de novo. Com outra cabeça, toma um café, respira, conversa com alguém, vai ver um meme no Instagram, vai fazer alguma coisa, se dê um tempo para retomar. Às vezes, se você fica insistindo naquilo, você só se frustra mais, só gera mais ansiedade, isso te paralisa quando você tenta retomar. Então, respeite o seu corpo, respeite o seu tempo, ajuste as suas expectativas, entenda o que você quer, entenda que você é a pessoa mais importante do processo e não a carreira, e não passar no concurso. E aí vocês não esqueçam de curtir, esse material chegar para mais pessoas, pode ajudar muita gente. Compartilhe esse conteúdo para aquele, se você não é concurseiro, para aquele concurseiro que você conhece, aquela pessoa que está precisando ouvir isso. E obrigada, Cris, foi maravilhoso. Vai ajudar muita gente, eu te amo. Viu? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.